E aí, meu irmão, como é que você tá? Opa, bem, graças a Deus. Tranquilo? Todos vocês sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio, Sense Podcast, Papo de Homem com Sentido. A gente teve a ideia de começar esse trabalho baseado principalmente nas experiências que a gente tem na clínica, né? Sim. Porque já para introduzir aqui, a gente vai perceber isso ao longo do tempo, mas nós somos psicólogos e a gente viu uma demanda dentro da clínica, baseado nas pessoas que a gente atende, sobre determinados assuntos. E a gente comentou por que não falar e começar um trabalho a respeito desse assunto, cuja demanda é tão significativa, né? Ostensiva. Exatamente. E já introduzindo isso de certa forma, eu acredito que o ponto-chave do porquê a gente está aqui hoje é que a realidade da clínica ela aponta um defeito muito interessante, mas velado. Em que sentido? No sentido cultural que a gente tem do 8 ou 80. Então, a ideia do papo de homem é a gente tirar os extremos. Nós conseguirmos tirar os extremos. Em que sentido? O que é o 8 ou 80? A gente imagina que tem apenas duas escolhas e dentro dessas duas escolhas nós constituímos a nossa vida. O que é um grande erro. Falácia. É uma falácia gigantesca. Por quê? Quando nós falamos, principalmente hoje, de homem, do que é ser homem, ou a gente cai em um homem que obrigatoriamente ele tem que perder a sua masculinidade, ele tem que perder o ser homem, ou ele cai na coisa de ser um idiota, de ser um homem ogro, Shrek, extremamente nocivo para a sociedade, para sua família, enquanto pai, enquanto esposo. O conhecido macho escroto. Um conhecido macho escroto. Então a gente tem dois extremos ali. A gente sai de um cara que nega quem é para se transformar em alguém que não faz a mínima noção de quem é. E aí, por isso, ele acaba se transformando em um macho escroto. Ou seja, ele sai de uma condição de inconsciente para outra condição de inconsciente. Não há consciência da masculinidade dele, nem num extremo, nem no outro. E nem no outro. Então, e como que isso se manifesta na questão clínica? A pessoa chega lá e fala assim, cara, não sei o que é ser homem. Não sei como me importar como pai, como esposa. Não, isso não acontece. O que acontece são demandas decorrentes disso, consequentes. Então, como que chega para nós esses casos de tormentos psicológicos, de angústias existenciais e tudo mais? Chega na figura assim, olha, não me relaciono bem com os meus filhos, não consigo me relacionar bem no meu casamento. Na verdade, o meu casamento está sendo afundado, eu não consigo... estou perdendo a afinidade que eu tenho com os meus filhos, o meu trabalho é uma bosta. Ou, o que é mais comum ainda, a esposa, os filhos chegarem, o meu pai é assim, o meu casamento é assim, porque o meu marido faz isso, aquilo. É claro, eu entendo aquela frase do Freud, acho que é quando Pedro me fala de Paulo, eu sei mais de Pedro que de Paulo, mas o que acontece? Isso é real, isso tem uma realidade. Quando uma pessoa está num processo clínico, que ela começa a falar do outro, é óbvio que ela está falando dela mesma e é isso que a gente vai trabalhar. Porque, afinal de contas, quem está ali é ela, não é o outro. Mas traz consigo uma realidade, uma verdade ali, que ela afoga. A gente percebe que ela afoga a sociedade. Em que sentido? Que realmente, se a gente parar para pensar, o outro não sabe que é o outro. O pai, ele realmente é falho. Ou no mínimo, então tá, ele está jogando a culpa, a responsabilidade para o outro. Talvez no mínimo o que aconteça ali é que há uma quebra na relação, há um prejuízo na relação. Você identifica, é claro, você vai trabalhar a realidade de quem está ali naquela hora, naquele momento, a partir daquele ponto de vista, a partir daquela realidade, mas isso não deixa de negar o fato, a evidência de que o que essa pessoa falou também é realidade em torno dela, de que há um prejuízo
na relação. E esse prejuízo, cara, ele é muito interessante a gente pensar, que daí entra outra coisa dos polos, dos extremos, que para mim é extremamente da agonia, que é a questão de eu jogar a culpa ou a responsabilidade de um problema em um. E a relação não é constituída de um. A relação é constituída de 2 ou mais. Certo. Nesse sentido, essa evidência clínica que a gente tem, essa evidência no processo das relações, ela precisa... ela evidencia que as pessoas entenderam o papel delas de forma errada. Então, o que eu vejo hoje aqui, por exemplo, no nosso primeiro papo aqui, da gente talvez bater essa ideia em torno da questão do meu conceito errado de algumas coisas. Porque as pessoas, vamos falar de algumas coisas aqui. 5 passos para sei lá o quê, 10 passos para sei lá onde, como me tornar alguém de sucesso, tal. São livrinhos práticos, você tem que fazer isso, aquilo outro, para você ser bem-sucedido, para você ser um bom esposo e algo nesse sentido. Mas antes disso, eu só consigo mudar, eu só consigo trabalhar uma ideia, uma consciência. Ainda que eu mude as minhas ações e eu não tenho em mim essa ideia, essa consciência, eu estou trabalhando algo meio vazio, que com o tempo, em última análise, é fadado ao fracasso. Não que não tenha a chance, a possibilidade de dar bom, porque o trabalho ele é necessário. Mas eu acho que a gente está invertendo a ordem invertendo os fatores, eu acho que aí talvez acabe interferindo no produto de alguma forma. Então, em última análise, o que a gente tem que pensar primeiro, eu tenho que gerar uma consciência nova, uma ideia nova. Eu tenho que ter a concepção de que o meu pensamento ele tem que ser analisado antes dos meus atos. Nesse sentido, a gente começa a entender o que é uma estrutura de relação e Sim. nesse sentido. Antes de continuarmos, eu sou o Glaucio, nós não nos apresentamos. Eu sou o Glaucio para cá. Estamos aprendendo o que é podcast. Sou o Glaucio, psicólogo clínico. Esse é o meu amigo. Apresente-se, por favor. Meu nome é Thales, também sou psicólogo clínico. Estamos hoje aqui tentando brincar um pouco. E somos fascinados pela vida, pelo viver. E a ideia central do podcast, como muito dito, muito bem dito, é criar uma consciência masculina saudável, adequada, coesa, coerente com as responsabilidades dos homens. E seguindo o mesmo raciocínio, Thales, o que acontece? Para nós adquirirmos essa consciência, primeiro, essa persona, né, do masculino saudável, primeiro a gente tem que desfazer tudo aquilo que está mal feito. Pegar a identificação masculina, a identificação homem, a identificação a macho, já embolar e jogar fora imediatamente, mas pegar todas as identificações que o homem tem como referência socialmente hoje, descontaminar isso e oferecer clareza não só de como, mas da importância dessa nova identidade, dessa nova identificação e desse novo perfil masculino. Porque, por exemplo, ser homem é procriar? Ser homem é pagar as contas? Ontem eu peguei um Uber, cara, com uma moça. Ela fazia Uber já há algum tempo e ela era formada, tinha 2 formações e ela estava fazendo Uber. E ela me contando, nós tivemos um tempinho para conversar, eu vou sintetizar a nossa conversa. E ela estava me contando que ela ainda não conseguiu engajar na profissão, que ela é formada, porque demanda um certo tempo entre ela criar a fidelização, criar um fundamento para ela se lançar no mercado como uma profissional que ela precisa se lançar para ganhar mais dinheiro do que ela está ganhando no Uber. Então ela está estagnada. E aí ela falou, e o pior de tudo é que eu tenho um filho.
O meu filho, ele exige algumas demandas especiais, nas quais, infelizmente, eu preciso arcar, porque o meu marido, meu ex-marido, ele paga R$ 400 de pensão. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que não é ser homem. Anota aí. Pagar pensão de 400 pila. Só de leite para uma criança de 1 ano e 4 meses é R$ 600 por mês. Vamos colocar por baixo R$ 450 por mês de leite, de fórmula para uma criança. Vamos colocar fralda. Mas pelo menos R$ 170. De lenço umedecido, pelo menos mais, sei lá, R$ 70. Shampoo, R$17,90. Sabonetinho, R$14,90. A ideia é o quê? Os seus R$ 400 não tá sustentando teu filho e tua filha. Não vem com essa. Se você acha que você é homem porque você paga pensão, você está muito enganado e muito distante de algo saudável para os seus filhos, para a sua ex-mulher e para você. Você não é homem. Continuando. Então a gente precisa aprender. Acho que era válido, né? Sim. Perfeito. Cara, deixa eu colocar um parênteses aqui antes que eu perca o raciocínio. Você tocou algo muito interessante, eu acho. Existem alguns termos que a gente utiliza hoje, inclusive dentro da própria psicologia, por profissionais e de certa forma, socialmente, esses termos a gente está empapuçado deles. Como, por exemplo, você usou a palavra, a gente tem que aprender a descontaminar o que tem sido feito. Até hoje, como chegamos até aqui. Um termo que eu tenho pegado um asco disso é o termo de desconstruir. Porque dá a impressão que você... Peraí, deixa eu não fazer cara, porque senão eu vou ser cancelado no primeiro episódio. Dá a impressão que você tem... Tudo que você construiu até hoje, nada é válido. O que é uma inverdade. Então, existem coisas riquíssimas que você construiu nesse processo da sua vida, na sua vivência, que só você construiu, na verdade. É apenas a sua vida. É somente a sua vida. Você construiu, muito provavelmente, com muito esforço, muito sacrifício. E aí nós usamos termos clichês, piegas, como desconstruir, ressignificar, sei lá o que. Cara, muita coisa que você construiu, ela é boa. Sim. E o nosso objetivo aqui não é tacar pedra, não é chicotear. O nosso objetivo é tentar trazer a clareza, trazer à luz algumas ideias que a gente vê na prática, no cotidiano do nosso trabalho. O que acontece? Esse termo, desconstruir, ele é muito perigoso. Porque a impressão que dá é que ele anula toda uma história construída. E muita coisa dessa história é muito boa. Então, quando você usa o termo descontaminar, eu uso muito em outros trabalhos o termo de limpar as lentes dos nossos olhos, limpar a sujeira. O que acontece? Você está usando um termo, peraí, tem coisa boa aqui, mas vamos limpar? Vamos tratar isso? Sim. Vamos mudar o que tem que ser mudado? E o que não tem? O que não tem a gente curte. O que não tem a gente aproveita. Perfeito. Então, assim, o que tem que ser tratado? Aquilo que tem que tratar. Mas quando eu uso termos como desconstrução, a impressão que dá é que eu destruo um prédio e nada do que foi construído ali valeu. E na existência humana, na nossa vivência, isso é uma falácia gigantesca, porque nós vivemos, experienciamos e tiramos da nossa vida até aqui muitas coisas boas. Inviabilizar o todo e por consequência, eu querer mudar o todo, que é um processo extremamente impossível, me coloca frente a situações que vão gerar mais sofrimento. Porque eu não consigo mudar aquilo que é impossível. Eu consigo mudar aquilo que é possível. Eu não consigo mudar toda uma história. Eu consigo mudar e construir coisas novas em alguns pontos dessa história. Então, quando você usa o termo descontaminar, o que você está falando? Eu tenho coisas aqui que foram impregnadas. Eu tenho coisas aqui que foram... Eu tenho um produto saudável que está manchado, que está maculado, que está errado, que está problemático. Que daí a gente cai de novo nesse perigo dos extremos. Sim. Por exemplo, todo homem é desse jeito.
E coloca-se isso no papel de vilão. Nós somos colocados, não que às vezes não seja, às vezes nós somos até pior do que isso. Não é essa a ideia. Mas a ideia é que demonizar o que é humano gera uma irrealidade. E é impossível trabalhar com o que não é real. Tanto que problemas psicológicos, emocionais, angústias, sofrimentos humanos, nós só conseguimos tratar quando isso pertence ao chão da história. Quando a gente consegue trabalhar com fatos. Tudo aquilo que eu não consigo tocar, que eu não consigo entender, que é algo lunático, algo nesse sentido que distorce a realidade, eu não consigo trabalhar. Eu não consigo trabalhar com uma mentira. Eu só consigo trabalhar com uma verdade. É difícil bancar a mentira. É difícil, não tem como. É difícil bancar o irreal porque, por exemplo, falar todo homem é assim. Uhum. E aí o cara que não é assim, ele vai ser desconsiderado como homem ou ele vai ser jogado no mesmo saco? Exatamente. E vai sofrer as mesmas consequências. E vai sofrer as mesmas punições. Como você falou, às vezes nós podemos ser até piores do que aquilo que nós estávamos sugerindo. Né, que foi sugerido sobre nós. Podemos ser até piores, mas e quando não somos? Como é a remissão daqueles que não são? Quando seremos redimidos os que não somos? Porque, por exemplo, a minha história com o meu pai, ela deixou muitas lacunas para mim, para o meu irmão, para minha irmã, para todos os filhos dele. Não estou julgando meu pai, não tenho nada contra o senhor, te amo, velho, folgado, mas por muito tempo na minha vida eu falava, cara, quando eu for pai eu vou ser muito diferente do meu pai. Quando eu for pai eu vou ser muito diferente do meu pai. Quando eu for pai, e hoje que eu sou o pai, que eu sei as responsabilidades de ser pai, de ser a referência masculina para minha filha, a minha vida, ela melhorou muito, porque a pessoa que mais me educou, a pessoa que mais me transformou até hoje, ao longo dos meus 34 anos, foram os últimos 2 anos e 8 meses da minha filha. Saca? Então, sim, o ser pai transforma o cara, se ele entendeu o que é ser pai. Mas antes de eu ter que me tornar pai, antes de eu conseguir me tornar pai, que era um prazer, era o sonho da minha vida, ser pai, zerei a vida já vou ser pai de novo, porque eu não paro, o cara é prolífero, minha mulher vai me bater porque eu disse isso. Mas, o que acontece? Depois de eu me equiparar a meu pai e dizer eu quero superá-lo, ainda assim, Thales, eu estava usando ele como balança moral, como régua moral. Eu estava usando a referência péssima de pai que meu pai teve ao longo da nossa história para mensurar como eu seria pai. Aí, aos meus 24 anos, algumas coisas aconteceram. Com 26, eu comecei a entender. Com 28, fui para terapia e aprendi demais sobre isso. E entendi que o pai que eu sou, o pai que eu deveria ser em 2018, o pai que eu deveria ser, não poderia ter nada a ver com o pai que o meu pai foi. Então, indiretamente e consequentemente, eu estava usando o meu pai como uma régua moral, uma balança moral, para determinar qual tipo de pai eu seria. E isso já estava fadada ao fracasso. Essa empreitada já estava fadada ao fracasso, mano. Não é porque o meu pai é um fracassado, é porque o que eu vi na minha relação com o meu pai não era maneiro. Então eu não queria reproduzir. Só que daí eu ia tentar fugir disso, e na tentativa da fuga, a gente se depara com aquilo exatamente como um produto daquilo que estamos fugindo. Então o que nós precisamos fazer é enfrentar, entender, assimilar, se apropriar de uma consciência real, e depois dessa apropriação, aí sim construir um fundamento para preparo e planejamento e execução.
Vamos pegar o exemplo que você deu da pensão. Sim. O nosso objetivo aqui não é falar e criticar pela crítica. Até mesmo porque o próprio juiz falou, ó, é R$ 400 de pensão que você vai ter que pagar. Exatamente, o objetivo não é esse. A crítica pela crítica, ela não vale nada. Eu acho que o objetivo nosso, ele tem que ser em a gente apontar e gerar uma consciência. Não para criticar, para julgar, para atacar pedra, mas no sentido, cara, você percebe que você pode pagar muito mais, você pode mais, você pode ser mais e, consequentemente, fazer mais. É impossível uma pessoa que faz muito sendo pouco, entre aspas. Até aquelas pessoas que às vezes a gente olha na internet e acha o conteúdo vulgar, acha o conteúdo idiota. Mas, querendo ou não, a pessoa ela tá produzindo muita coisa porque existe ali muita coisa. Então, assim, o nosso objetivo de gerar consciência é... Cara, olha a sua volta. O que você está vivendo, a forma como você está vivendo, é medíocre perto do que você pode. E isso não é numa visão otimista, porque a gente confunde isso. Ah, você está sendo otimista. Não, é você que está sendo pessimista. Eu quero te trazer para a realidade, eu quero uma visão realista. O que é? Claramente, você tem aqui, ao nosso redor, nós temos possibilidades infinitas. Estão muito além, e uma possibilidade, que nem Alice nos Países Maravilhas, uma possibilidade abre em várias outras, uma porta abre várias outras. Vamos pensar assim, eu gosto muito de fazer analogia com um jogo de xadrez. Xadrez é um jogo, tabuleiro que você olha ali de fora, 64 casas, 32 peças, cujo primeiro lance, acho que tem o quê? 20, você tem 20 possibilidades do primeiro lance. Só que essas possibilidades, elas vão aumentando exponencialmente. E vão aumentando, aumentando, aumentando. Até um ponto que partidas de xadrez tendem a um infinito. Mais, por exemplo, do que tem átomos no sistema solar, mais do que tem grãozinhos de areia numa praia. Isso falando em um jogo visivelmente limitado dentro de um tabuleirozinho que você mesmo pode construir na sua casa, brincando com o seu filho. Quem dirá nós, seres humanos, que temos a capacidade de construir e destruir mundos inteiros, guerras, reconstruir locais devastados por guerras, criar coisas que outras espécies seria inimaginável. A questão é que geralmente nós não enxergamos isso. Nós estamos definitivamente limitando a nossa existência. Nós estamos muito aquém do que nós poderíamos ser. Ou, eu não falo nem quanto dever. E aí depois a gente entra em outro ponto, que é a questão do dever, que eu acho que isso é importante. Por quê? Porque se eu não conseguir enxergar essas possibilidades, e eu só enxergo essas possibilidades gerando uma consciência, se eu não consigo gerar essa consciência, ter esses insights, como que eu vou conseguir ter uma visão mais ampla do lugar que eu estou? Se eu não limpar a lente dos meus olhos, como que eu vou conseguir enxergar aquilo que está ao meu redor, as possibilidades que eu tenho, todas as oportunidades? Thales, mas eu deixei passar tanta oportunidade e eu me perdi tanto. Tudo bem, vamos construir algo novo. Tem um amigo meu, o Morango, inclusive um beijo pro Morango, um beijo, Morango. Cara, eu sou um grande fã do Morango. O Morango, semana passada a gente foi almoçar e aí ele me contou que ele tinha ele tem alguns projetos, assim como a gente também, e tinha produzido um curso e gravado as primeiras 8 ou 10 aulas. Assim, cada aula, sei lá, 1 hora, 2 horas. Deu um trabalho lascado para fazer isso e tudo mais. E por alguma razão, esse trabalho se perdeu. Por alguma razão, esse trabalho não foi salvo corretamente, mas se perdeu. Ele olhou para mim e falou assim, tá, sabe o que aconteceu? Cara, claro, fiquei puto, fiquei bravo, mas eu me perguntei, e agora? Aí ele respondeu assim, cara, agora eu vou fazer outro, melhor do que aquele. Então, beleza, o que passou... Tem um cara que eu gosto muito, Soren Kierkegaard, ele fala assim,
que a vida ela só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas ela só pode ser vivida olhando-se para frente. Beleza, o que passou, a gente compreende, entende por que a gente está ali. Para quê? Para que daqui para frente a gente possa construir algo significativo, algo que vale a pena. Thales, mas eu tenho resquícios, eu tenho fragmentos de tudo aquilo que passou. Não, tudo bem. Mas você não trabalha voltado para o passado. Você trabalha voltado para ir aqui e agora. Beleza, seu curso, aquilo que você se dedicou a vida inteira, se perdeu, e agora? Agora eu vou fazer outro. E melhor. E melhor. Isso é você também, claro, já pensando nesse sentido, em você cumprir o seu papel, o seu dever. No caso, como homem, a gente pode citar vários fatores. E desde já, vou aproveitar já, senão eu perco a linha de raciocínio. Existem basicamente 2 modos de existência ali, que é o modo infantil e o modo adulto, maduro. E a pessoa idosa, e o velho, tá? O velho depende. 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 Mas assim... É porque o idoso é adulto, né? O idoso é adulto. É que às vezes, dependendo ali, ele chega, ele quer voltar ali, ele retorna para uma infância, a questão de ser cuidado, de necessitar de uma ajuda e tudo mais. Mas a consciência dele, se for sadia e com cuidado e tudo mais. O que separa o homem do menino? O que separa o adulto da criança? A criança, ela faz o que ela quer fazer. O adulto faz o que ele tem que fazer. Nesse sentido, nós nos perdemos existencialmente porque mais uma vez, esse discurso, não, você tem que fazer o que você quer, você tem que ser livre, você tem que fazer o que você ama. Tudo bem, eu entendo que isso seja também uma realidade. Mas na vida adulta, não é só isso. Sim. Consequentemente, na vida do homem, não é só isso. Você tem que cumprir um dever, um papel. A criança, ela não é obrigada a cumprir nenhum dever, nenhum papel. Os pais vão educando para que ela entenda e, quem sabe, por um milagre, se adapte a esses deveres e construa, assim, um caráter forte, uma rotina saudável, cujos pais têm essa função, esse papel. Ou os responsáveis, enfim. Mas o adulto, ele tem que fazer. E tem coisas que não tem como terceirizar. Isso cabe a mim. Responsa. O seu trabalho foi perdido. Você se ferrou. Você perdeu o seu emprego. Você perdeu o seu dinheiro. Você perdeu o seu casamento. Você separou. Você bateu o carro. Você se ferrou. E agora? Agora eu vou fazer mais e melhor. Há 2 semanas atrás, eu estava na terça-feira, um dia bem complicado, que eu atendo em 3 clínicas, né? E eu estava de moto, e eu estava bem devagar ali, indo para uma outra clínica, era 10 para 6, indo para minha clínica, na verdade, era 10 para 6, e um carro me fechou. Cara, completamente errado, o cara fez uma curva completamente errada, e chapei na porta dele. Pá, bati, voei uns 20 metros, cara. Por um milagre, uma sorte, algo nesse sentido, não aconteceu nada, nem um arranhão comigo. Foi véspera do feriado que teve. Nada. Aí uns meninos de uma barbearia ali do lado escutaram o barulho, foram ver o que estava acontecendo e me ajudaram a levantar a moto, me ajudaram a me levantar dali e tudo mais. E o velho que fez isso, o cara que fez isso, ele só abriu o portão do condomínio dele, entrou e depois não apareceu mais. E ficou ali. Fiquei uns 10 minutos esperando ele, debaixo de chuva. Fiquei uns 10 minutos esperando ele e ele não apareceu. Cara, aí os meninos... aí tinha uma recepcionista nessa barbearia e ela falou assim, e agora, moço? Aí eu olhei pra ela, olhei pra mim, vi que eu não tinha quebrado nada, vi que eu não tinha arranhado nada. Ela, o que você vai fazer? Olhei pra ela e falei assim, moça, agora eu vou trabalhar. Eu tenho atendimento às 6 horas. Tinha acabado a bateria do meu celular, falei assim, sempre é seu carregador, só para eu avisar meu cliente que eu vou chegar um pouco atrasado. Cheguei, acho que era umas 6h15, né? Isso aconteceu 10 para 6. Me recompus. Atendi, fiz 3 atendimentos ainda, 6, 7, 7, 8, 8, 9.
E ela falou assim, mas você vai trabalhar? Você vai trabalhar depois de ter sofrido, depois de ter voado? Eu Depois vi, da moço. justificativa perfeita. Depois da justificativa que todo menino quer ter. Todo menino Todo quer. menino precisa dessa. Mãe, tá chovendo. Não quero ir pra escola Tô hoje. com dor de garganta, Tô com dor de funcionava garganta. todas. Mãe, eu acho que eu tô com febre. O que a mãe fala? Se a mãe for... o padrão, né? Não tô falando dos casos excepcionais, não. Porque minha mãe, muito provavelmente, me obrigaria a ir. Eu nem tentava, não funcionava. Exatamente. Cara, ali era o Thales. E não é sempre que... Não sou o cara perfeito, adulto, maduro, o homem que sempre assume seu dever. Não. Mas é um trabalho. E naquele ponto, cara, o menino pensou assim, cara, eu sofri um acidente, voei 20 metros, por um milagre, por uma sorte, nada aconteceu. Mas o que que acontece? Eu tenho um dever a cumprir. Sim. Eu tô bem. A minha moto também tá ótima, não tortou nada. Ela deu umas raladas dos dois lados ali, mas ela chega no trabalho facilmente. E se ela não chegar, existe um negócio chamado Uber hoje em dia. E se o Uber não chegar, o trabalho não era muito longe, uma clínica de onde eu tava. Então, assim, moço, mas você vai trabalhar? Vou. Sim. Cheguei lá, cara, a minha demanda, ela precisava mais de mim, os meus clientes precisavam mais de mim do que uma desculpa simples. Bati aqui, estou Sim. impossibilitado psicologicamente. Não, porque eu tenho um dever com eles. Sim. E essa responsabilidade, por exemplo, né, que eu falei do meu pai, nesse mesmo prisma. Tem que limpar a lente dos óculos, mas tem muita coisa boa. Ele nos ensinou muita coisa boa. Claro. Eu fiz terapia, então tá tranquilo. Claro. Mas eu precisei descontaminar. Eu precisei entregar presença. E para entregar presença, eu acho que é um dos maiores custos do homem é o tempo. Para eu pegar, por exemplo, eu já cheguei a acordar 1h50 da manhã com a minha filha, ficar acordado até 5h50 da manhã, se eu não me engano. Eu olhei pro relógio e falei, eu nem vou dormir, mano. Fiz o meu devocional, eu tinha que acordar 6h40. Já fiz o meu devocional ali mesmo, meu momento ali de pessoalidade, de solitude. Tomei o meu banho, tomei meu café, fui pro trabalho, trabalhei, voltei embora, curti minha filha de novo. Tá ligado? E aí sim eu fui dormir. Porque o senso de responsabilidade, quando ele é pautado em oportunidade para mim individualmente, certamente eu ia usar uma desculpa de cair de moto. Se eu olho individualmente, fala, cara, eu vou faltar no trampo. Ou então, não posso perder a cesta básica, eu não tinha cesta básica, né? Eu não posso faltar no trabalho. Então, o que eu vou fazer? 6h15, a hora que eu chegar em casa, eu vou falar, mulher, cuida da nossa filha. Eu preciso descansar. Mas não era mérito eu ter ficado acordado com ela. Era responsabilidade. Era responsabilidade. Então, quando né, o que separa o homem do menino, como diria Santi, MC Santi. Tô zoando. O que acontece? O que separa o homem do menino, dentro dessa dinâmica, é a amplitude da liberdade e a amplitude da responsabilidade. Porque nós éramos livres. Um menino, por exemplo, que está sofrendo algum tipo de situação de abuso familiar, ele já é responsável com 8. Ele tem responsabilidades aos 8 anos. E tem velho de 84 que fecha os outros na frente do condomínio, que é um irresponsável aos 60 e quanto? Quantos anos você acha que ele tinha? Cara, uns 60 e tantos. Uns 60 e tantos anos, e é um irresponsável, porque ele não se deu ao luxo de saber se você se machucou. Ele não se deu ao luxo de saber se você precisava de ajuda com a sua moto, se você ia ter como pagar, se essa moto era sua ou não. Então, assim, qual que é a questão? Só para concluir o raciocínio. Uma criança de 8 anos pode ser responsável e um cara de 60 e poucos não. Exatamente. Então, o que separa o homem do menino jamais vai ser a idade. Eu tenho um paciente que tem 17 anos que ele é muito mais consciente do que a maioria dos homens que eu conheço. Eu tenho uma paciente que o filho dela, o marido foi pego em adultério,
E o filho dela, com acho que 13 ou 14 anos, ele consolou a mãe dele com a palavra mais... Ela me contando, né? Eu perguntei pra ela se eu podia falar sobre isso. Ela falou, fala, que vai ser muito importante. Ele pegou e colocou a mão no ombro dela e falou assim, mãe, não se preocupa. Homem nessa casa não vai faltar. E aí, nesse momento, a maioria das pessoas vão pensar, nossa, vai gerar uma responsabilidade no menino de 14 anos muito cedo. Só que, na verdade, aquele menino estava dizendo, mãe, ele não vai fazer falta, porque você é responsável e eu me tornarei responsável. O consolo de qualquer mãe é saber que o filho está vivo, bem e consciente. Essa mãe, ela experimentou o que eu acho que, para mim, na minha análise, naquele momento, ela experimentou algo maravilhoso, que é o meu filho não tem o pai dele como referência, então ele não vai seguir os passos do pai. Isso era a parte mais importante para aquela mãe naquele momento. E quando eu falei isso para ela, ela desagou a chorar, obviamente, porque ninguém espera, né? O quanto o nosso inconsciente é elaborado, enquanto a nossa vida, nosso viver é elaborado. A gente pensa que a gente está só coexistindo e os sábios são aqueles que disseram lindas palavras. Só que, na verdade, sabedoria é viver. Vivência ainda é o maior potencializador de sabedoria. Vivência, cara. E esse menino, ele estava aprendendo a viver. E ali, com 14 anos, ele botou a mão no ombro da mãe dele e ele deu um largo passo para se tornar homem. Ele falou, homem nessa casa não vai faltar. E, em contrapartida, eu tenho algumas referências de masculinidade onde o cara... Se o cara for, hoje, na nossa sociedade, se o cara pagar as contas e copular regularmente, ele fez o papel dele. Ele fez, na verdade, mais que sua obrigação. Se o cara pagou as contas e transou, tá pago. O resto é com a mulher. O resto é com a dona de casa. Aonde que isso vai ser homem, mano? Você citou a questão da vivência, né? Tá, ele só tem consciência dentro de uma vivência. As pessoas não estão vivendo. Os homens, eles não estão vivendo. Não mesmo. Vamos citar o exemplo da moto. É que você falou assim, Thales, e aí, cara, o menino de 60 e poucos anos, 60 e tantos anos, ele não se preocupou se você tem condição de pagar o conserto da moto, como é que você tá e tudo mais. Eu sempre trago a questão de você ser homem, é você trazer para você a responsabilidade. E aqui eu faço um adendo. Qual que é a diferença da culpa e da responsabilidade? Quando você tenta tratar a culpa primeiro é um sentimento que vai do nada para lugar nenhum. Ela só vem para você sofrer. Sofre. Não existe nada de bom que venha da culpa. Não pode existir nada de bom que venha da culpa. Quando você pega a culpa e trabalha isso, já não chama mais culpa, chama responsabilidade. Então, a responsabilidade é algo que você consegue transformar. É um problema que você consegue trabalhar. Quem trabalhar? Eu. Não minha mãe, não minha tia, não minha esposa, não meu filho. A responsabilidade é algo que eu tenho. Então, por exemplo, quando uma criança dessa de 70 e poucos anos, um neném desse, não se preocupa, vou gastar minha energia correndo atrás, não, você vai pagar minha moto e tal. Não, pode ficar tranquilo, eu pago a minha moto. Inclusive, eu sou muito homem para assumir as minhas responsabilidades e as dessas fatalidades da vida que estamos todos sujeitos. Inclusive, a recepcionista dessa barbearia que me acudiu, ela me perguntou... Cara, fugiu o fio aqui. Mas enfim, eu vou lembrando. Mas eu assumo a responsabilidade. Sim. A responsabilidade, ela não é de outro. A responsabilidade, ela é minha. Sim. A questão de gerar consciência para o homem, eu percebo assim, no contexto prático, não somente no termo clínico, mas da vida, do chão da história, no sentido de que eu consigo identificar o menino que há em mim. Inclusive, mando um outro beijo pro Morango, a gente estava
no aniversário de um amigo. E ele... Morango, eu acho que você tem que vir aqui, viu, irmão? Na Tem, moral. cara, o Morango eu amo Na ele, moral, cara. acho que ele vai ser a primeira pessoa que... Eu ainda não conheço com ele certeza. pessoalmente. Não, vai Porque conhecer. o meu amigo Thales Morango, eu já falei... Nega agora? Eu falei, mano, eu preciso conhecer esse morango, pô. Eu preciso que eu conhecer esse faço. morango. Não, o E aí, Alexandre... não, porque ele fala do morango, assim, várias. Mas assim, vai ser o primeiro convidado, com certeza. Não, com certeza. Se ele aceitar, né? Porque Não, o cara aceito. tá ligado, né? O cara é outro elite, né, patamar. Mas assim, cara, a gente tava no aniversário de um amigo e ele citou uma psicóloga. Ele falou assim, cara, eu vi uma psicóloga falar um negócio muito interessante. Ela fala assim, algo nesse sentido. O que é o oposto do masculino? A gente automaticamente feminino. É o oposto do masculino. Então, o oposto do homem é a mulher. É essa concepção que a gente cresce. Não. O contrário do masculino é o feminino. Ambos são complementos existenciais de um. E complemento, eu faço um adendo aqui, não é 50% de um, 50% do outro, junto e dá 100. 100%. Não é metade e dá um todo. Não, isso não existe. É 100% mais 100% Igual a dá 100%. 100%. 50% mais 50% dá zero. Ou, em muitos casos, negativo. Porque quando você entra metade em uma relação, você anula a outra metade. Quando você entra 100% na sua relação, você aflora, você evidencia, você potencializa a sua relação. E nesse sentido, o que acontece? O homem, então, ele não é o contrário de mulher, não é o oposto. E a gente cai naquele discurso, de novo, de extremos, em que um rebaixa o outro. E isso é uma grande tolice. O oposto do homem é o menino. Por que o oposto do homem é o menino? Porque o menino não tem responsabilidade e o homem tem que ter responsabilidade. O menino não arca com as despesas, ele não tem o dever. O homem arca, o homem tem um dever. O menino não tem a necessidade alguma de ter responsabilidades afetivas, morais, existenciais, porque ele está num processo de aprendizagem e dependente daqueles de fora que o ensinem e assim o instruam. O homem, ele tem um dever socialmente, relacionalmente, existencialmente responsável. Ele tem, é um dever. Você tem que assumir esse papel. Então, assim, o contrário do homem não é a mulher. O contrário do homem é o menino. E eu identifico isso... Thales, e você está falando isso para quê? Para identificar no Glaucio isso? Para identificar no seu cliente isso? Não, eu identifico isso em mim. Vou dar um exemplo, Thales, de que forma isso funciona Beleza, você está falando aí, vocês dois estão falando essas ideias, tá. E na prática da vida, como é que eu identifico isso? Beleza, às vezes eu chego tarde do trabalho, cara, e por alguma razão a louça não foi lavada. Por alguma razão, o que tinha que ser limpo não foi limpo. Então, eu chego cansado, cara. Às vezes você sabe como é que é. A gente faz 10 atendimentos, 10 horas de trabalho, 12 horas de trabalho focado. Eu funciono à base da cafeína. Mas, Parei. Assim, parou? Parei não, reduzi. Eu tomo socialmente agora. Eu tomo cafeína, não. Eu tô Eu tomo terrível. café socialmente agora, gente. Tô terrível. Então, assim, de que forma identificar esse menino no nosso cotidiano e aplicar essa tentativa de gerar consciência? Muito simples. Chegou em casa cansado. E eu falo isso por mim, tá? Vou dar um exemplo meu. Eu chego em casa cansado, trabalhei o dia inteiro. Mas olhei ali e a louça tá suja. Aquela montanha de louça suja. Eu tenho duas opções ali. E às vezes a segunda opção, a primeira opção, ela vai ser muito legítima. Estou cansado, deixe para amanhã. Mas aí eu lembro do Thales menino, caçula, que cresceu com duas irmãs mais velhas. Que as irmãs tinham que lavar a louça, que as irmãs tinham que limpar a casa. Quando eu olho para aquela louça suja e falo, deixa para amanhã, talvez seja o Thales menino gritando que amanhã talvez alguém vai fazer. O que eu faço, cara? Nessa hora, isso é um exercício pessoal, tá? Que talvez você consiga, você que esteja me escutando, consiga também aplicar na sua vida. Quando eu identifico isso, eu falo, vou lavar a louça. Porque existe um dever.
eu não posso deixar para... Porque há o risco, às vezes, realmente é o cansaço. Às vezes, realmente, é justificável o meu não fazer. Mas, às vezes, é o Thales menino terceirizando o serviço. Sim. Então, quando eu consigo identificar essa infantilidade... Porque o que a criança faz? A criança, ela terceiriza problemas. E tudo bem, ela é uma criança, ela tem que terceirizar problemas. Tanto que a criança, ela não é responsável por ela mesma. Existem os responsáveis pela criança. Então, a criança, ela terceiriza ainda que ela não queira. Ah, eu quero fazer. Não, filho, isso aqui é perigoso demais. Isso aqui quem faz sou eu. Sim. Ponto, acabou. E entrando nessa questão de terceirizar, né? A responsabilidade, a diferença entre o homem e o menino diante da responsabilidade é que o homem, ele vai assumir a responsabilidade, o homem assume a responsabilidade e mesmo que ele não execute todas as funções, ele pode até delegar as funções dessa responsabilidade, mas segue sendo responsável. Já o menino não. Ele delega para tirar de si a responsabilidade e imputar no outro. O menino, ele vai falar, pô, eu não lavei a louça, mas você também podia ter lavado a louça. Porque a tua irmã estava lá no dia seguinte para lavar a louça e ali você tinha uma justificativa. Porque você era um menino. Quem vai lavar a louça? A responsabilidade social imputava a sua irmã. Mas se alguém dissesse, Thales, lava a louça, e você não lavasse, amanhã sua irmã lavava. A de ontem e a de hoje. O homem, ele vai olhar para a responsabilidade, ele vai se responsabilizar por todas elas e mesmo que algumas competências tenham que ser delegadas, ele segue sendo responsável por elas. Já o menino, ele vai olhar e vai falar, eu vou me desfazer dessa responsabilidade o mais rápido possível. Porque se ele se desfizer da responsabilidade o mais rápido possível, as consequências vão ser justificáveis. Se ele delega a alguém a função e alguém não fez, ele vai falar, pô, mas eu confiei que tal pessoa ia fazer. Só que no fim, o que ele queria era se isentar da responsabilidade. Ele não estava se importando se ia ser feito ou não. Quer um exemplo maneiro? 3 passos para o sucesso do coito é o seguinte. É 3 tipos de toque que você vai fazer na sua mulher que, cara, é infalível. Ela vai querer transar com você e ponto final, meu amigo. Quer? Sem errar? A hora que ela estiver lavando a louça, você dá 3 toques no ombrinho dela e fala, deixa que eu lavo, meu amor. Amigão. Ó, garantido. Te garanto, meu irmão. Se responsabiliza pela sua casa. Voltando aqui, porque eu gosto muito de piadinha, né? Mas, Thales, outra coisa que eu quero, né, só trazer para uma discussão longa, ampla, porque tudo que nós estamos falando aqui é um produto que vai ser construído para todos os podcasts sendo complementos uns dos outros. Então, assim, perguntei para um paciente se ele me autorizava e ele me autorizou a trazer um relato maneiraço. Ele pegou e falou assim, Glaucio, um dia, depois de muitas sessões, muitas situações, ele falou assim, Glaucio, a minha ex-mulher, ela falou que gostaria de receber mais flores. Mas sabe uma coisa que me incomoda? Eu falei, o quê? Ele falou, ela só me deu flor uma vez. Automaticamente, agora, nesse momento, eu olhando no teu olho, Thales, 95% das pessoas que estão assistindo esse podcast, 90% das pessoas que estão assistindo esse podcast falaram, o cara quer flor. O cara quer que a mulher seja romântica? Será que ele está fazendo o papel dele? Isso também é contaminação. Porque o cara também tem o direito de desejar o romântico, o romance. O cara também tem o direito de desejar. Então, minha mulher nunca me deu uma vez flor na vida. Eu dei várias vezes flor para ela. Por que ela não pode retribuir? Por que a recíproca, ela não é real? E aí o nosso preconceito diz, e isso, se fosse em 94, esse cara entendeu? Hoje, nós, um pouquinho mais polidos, nós estamos fingindo que não achamos estranho.
Mas tem a sua estranheza para o social, porque o homem não tem o direito de ser sensível. Aonde foi parar a sensibilidade do homem? As pessoas estão falando, o homem é tudo chucro, o homem é tudo ogro. E aí, quando o cara é sensível, o homem virou fraco automaticamente. No momento, porque é muito diferente. Existe uma grande diferença entre fragilidade e sensibilidade. Fragilidade e sensibilidade, a gente tem que, é semelhante, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A fragilidade é o cara, se eu derrubar esse copo no chão, ele vai quebrar. Se eu derrubar o Thales no chão, ele vai sofrer, ele vai ficar triste comigo. Falar, porque você não vai quebrar, mas você vai ficar sensível, porque você é orgânico. Agora, se eu jogar esse copo de vidro no chão, ele não vai nem reclamar. Mas ele vai ficar aos cacos. Então, nós estamos criando homens frágeis porque eles não podem ser sensíveis. Homens frágeis que eu digo é qualquer um, viu? Não eu sou robusto, eu sou estereotipado como um homem forte, um homem maduro, que não me abalo facilmente. A gente sabe que você só não se abala no público, no privado você tá abalado, tá? Vamos fazer terapia. Mas o que acontece? Eu falei mesmo, tô nem vendo. O que acontece, Thales? A rigidez promove fragilidade e a firmeza promove sensibilidade. Nós temos que oferecer para os homens hoje em dia justamente a concepção dessa diferença. Se eu sou sensível, eu vou oferecer a minha vulnerabilidade. Se eu sou frágil, eu vou oferecer a minha fraqueza. Cara, se a gente entender esse conceito da diferença entre fragilidade e sensibilidade, tirar a dor da fragilidade e oferecer a permissão da sensibilidade, os homens eles vão conseguir... Cara, eles vão conseguir conversar. Eles vão aprender a comunicar, meu irmão. Comunicação, meu. Vale pôr um adendo aqui, que no fim a gente tem um conceito errado de algumas palavras. E essas palavras moldam a nossa forma de existir. Certo. A sensibilidade, quando a gente pensa em uma pessoa sensível, a gente pensa em uma pessoa frágil, que nem você falou. Muito pelo contrário. Para você ser sensível, você precisa ser uma pessoa muito forte. Você é uma pessoa muito forte. Porque o que é a sensibilidade, por definição? Sensibilidade é, por exemplo, a sua mão. Sua mão é muito sensível. Significa que a sua mão, ela percebe o seu tato. O seu tato percebe o mundo à volta de maneira mais completa. O seu tato, a sua mão, ela sente o mundo, quer seja algo que você segure, quer seja uma dor, você sente isso de forma mais intensa. Então, a sensibilidade, ela não é uma fragilidade. A sensibilidade é uma força. Para você ser sensível, você tem que ser forte. Pessoas que não são sensíveis, elas são extremamente frágeis. Porque qualquer coisa as quebra. Então, eu invibializo perceber o mundo à minha volta, eu inviabilizo, eu filtro muita coisa porque eu não dou conta, eu não consigo, logo eu sou menos sensível. Uma pessoa, cara, isso é muito interessante no contexto clínico, porque uma pessoa chega, eu sou sensível demais, então você é muito forte. Certo, você está no caminho certo. Por quê? Porque você sente tudo, você experiencia tudo com maior intensidade, ou com intensidade que tem que ser sentida. Porque no fim, cara, a dor, isso aqui é um segredo, cara. Uma vez eu falei isso num evento que teve de um amigo, e já para encerrar, o que acontece? A dor, isso é um segredo, tá? Isso aqui é a coisa mais difícil da vida, mas tá aqui, 5 passos para a felicidade, olha só. Cada risco que nós corre. A dor, ela é doída. O sofrimento, ele é sofrido. A alegria, ela é alegre. O lamento, ele é lamentável. Quando a gente tenta transformar a dor em algo que não dói, o sofrimento em algo que não sofre, nós estamos tirando as coisas do lugar que elas têm que estar. E nesse sentido, a gente está criando grande problema.
Que estúdio maravilhoso. Lindo Fantástico, mesmo. fantástico. Fantástico. Só um segundo, Claro. parênteses. Muito bom. O seu espaço aqui na Ayrton Senna A estrutura 1055, é muito boa, né? muito lindo. Temos outras dois patrocínios, Existence. Fala aí, pronuncia aí. A clínica Existence, né? Que é isso mesmo, Existence. Uma clínica. E temos também a clínica Odonto Excellence Catuaí, unidade Catuaí, aqui no Shopping Catuaí de Londrina. Que tá junto com a gente nesse que projeto. Que nos patrocinaram nesse primeiro podcast. Nós temos uma grande felicidade de iniciar com suporte, com impulso de CNPJs maravilhosos, que eu indico muito, indicamos muito. E também a estrutura aqui é maravilhosa, viu, gente? Quem estiver pensando em fazer podcast aqui é muito bom mesmo, muito nóis. Bom, muito legal. Então, assim, cara, quando a gente tenta... A ideia aqui, o que é? Gerar uma consciência. A consciência tem que ser construída no mundo real. E no mundo real, a dor é doída. No mundo real, o sofrimento é sofrido. Quando você tenta terceirizar ou mudar isso, você vai gerar mais sofrimento e mais problemas. Nesse sentido, a gente tem que trabalhar, criar uma consciência, não para um mundo utópico, mas para um mundo real. O que é um mundo real? A dor é doída, o sofrimento é sofrido. O menino já passou, o menino fica para a infância. O menino lida com problemas de menino. O adolescente lida com problemas de adolescente. O homem lida com problemas de homem. Uma coisa que é muito importante dizer: se você é homem e se identificou como menino em alguma circunstância, primeiro, antes, eu também tenho o meu menino e também tenho minhas meninices. O Thales também tem um menino, também tem suas meninices. Mas nós estamos nos conhecendo, nos identificando, analisando esse menino que somos, entendendo a falta que esse menino tem para poder entregar para ele a solução que ele precisa para definitivamente amadurecer. Porque se a gente simplesmente sublimar esse menino, no fim, ele vai ficar guardadinho e em algum momento ele vai se manifestar. Vai ficar guardadinho, mas vai ficar fazendo birra. Manha. Nas relações. Vai pedir os trem. Eu vou passar a ser filho do meu filho. Eu vou passar a ser esposa da minha esposa. Putz, cara. Eu vou passar a ser... terrível. Cachorro do meu cachorro. Então, se você percebe algum menino em você, urgente, não urgente por caso de vida ou morte, mas urgente para você definitivamente viver uma vida madura, terapia, pô. É massa, é maneiro. Homem não pode fazer terapia? Isso, né? Vamos trabalhar isso. Esse papo de que homem não pode fazer terapia. Terapia é coisa de louco, coisa de retardado, coisa de mulher, coisa de gente frágil. Não, vamos. Cara. Vamos trabalhar o que tem que ser trabalhado. Então, foca. Vamos viver o que tem que ser vivido, vamos trabalhar o que tem que ser trabalhado. E sofrer o que tem que ser sofrido. E sofrer o que tem que ser sofrido. E lamentar o que tem que ser lamentado. E o resto a gente trabalha. E amar o que tem que ser amado. Amar o que tem que ser amado. Inclusive a nós mesmos, né? Demais. Cara, um prazer estar com você nesse primeiro. Satisfeitaço. Vamos muito pra feliz próxima. porque... Obrigado para quem ouviu, para quem tá escutando a gente nas plataformas. E tamo junto. Tamo junto, é nóis. Um abraço. Um abraço, galera.